Fala pessoal, como é que vocês estão? Tudo bem? Espero que sim. Bora filosofar? Tamo junto? Começar uma conversa com vocês sobre cultura. Na real, no canal já tem algumas aulas sobre, mas eu quis fazer uma introdução, diferenciando o que é cultura clássica do que é cultura popular, coletiva. Fazendo um contexto histórico da construção da ideia de cultura desde o do período clássico até os dias de hoje, para a gente entender. E aí depois, na sequência das aulas, entender exatamente o conceito sociológico de cultura. Ficou bem legal essa aula? Filosofar? Como eu disse na introdução, no canal, lá no Bora, eu tenho uma sequência de aulas bem interessantes sobre cultura. Lá no podcast, no Spotify, sobre Bora Filosofar, sobre cultura, é uma das aulas mais acessadas, essa de cultura. Só que eu senti que faltou alguma coisa. E aí eu comecei a pensar e montei uma aula bem interessante para a gente entender a diferença da cultura mais aristocrática, própria dos gregos, dos romanos, dos medievais, para uma cultura mais coletiva, mais um senso popular de cultura que vem desde a Idade Moderna para a Idade Contemporânea. Como é que isso foi sendo construído? A gente já viu em aulas passadas, se você ainda não assistiu, dá uma olhada no canal, que eu tenho essa aula bem legal, que cultura é toda manifestação das pessoas que se juntam, elas acabam tendo algum tipo de cultura. Essa ideia de uma cultura inferior, uma cultura mais erudita, uma cultura mais popular, e erudita sendo maior que a popular, ela é meio que uma visão ultrapassada de cultura, né? A gente sabe que hoje a cultura ela é qualquer manifestação dos povos. Essa ideia de subir escada, de elevar degrau, de considerar a cultura culturas superiores ou inferiores é uma ideia mais ultrapassada. Mas especificamente nessa aula, eu quero trabalhar com vocês a evolução. Também que a cultura ela teve um caráter mais erudito, aristocrático, mais individual. Vive um tempo em que a cultura ela é mais coletiva, ela é mais popular. Como que isso foi sendo construído? Vamos lá para a aula? Ficou bem legal. Então, pessoal, quero fazer um caminho com vocês aqui sobre de que a cultura identificou a civilização ao longo da história. Nós temos uma história de milhares de anos. E ao longo de milhares de anos, nós vamos ter vários grupos, que cada um vai identificar seus traços culturais. A gente tem a ideia daquilo que nós já trabalhamos em aulas passadas, de que não existe cultura superior ou cultura inferior. Simplesmente existe cultura. E eu gosto muito da ideia de um filósofo que morreu em 1955, gosto muito, um espanhol chamado Ortega y Gasset. Olha que interessante o ponto que ele traz. Ele fala, olha, a cultura humana é a interpretação que o ser humano dá à sua vida. Olha que legal. A gente identifica a pessoa, a gente identifica os traços daquele grupo a partir de sua cultura. Agora, se a gente interpreta o grupo e a pessoa humana a partir de sua cultura, a gente não pode ter aquela concepção de uma cultura superior e uma cultura inferior. Porque se a gente partir da ideia de culturas superiores ou inferiores, a gente vai naturalmente entender que existem pessoas superiores e pessoas inferiores. E é óbvio que a gente sabe que isso não existe. Então, a cultura é resultado do... No canal, na sequência de agricultura, tem uma aula que eu falo da ideia de traços culturais, da identificação que se dá ao grupo. Dá uma olhada lá depois dessa aula, você corre na playlist, você vai achar um conteúdo bem interessante, onde a gente trabalha exatamente isso. A cultura, ela traz os traços daquele povo. E ainda o Gasset ele vai entender que cultura é aquilo que busca satisfazer as necessidades mais essenciais do ser humano. Então, o ser humano, ele se identifica pela sua cultura. Um país, por exemplo, como o Brasil, com mais de 212 milhões de habitantes, você não tem um único traço cultural. Do ponto de vista étnico, do ponto de vista religioso, do ponto de vista dos costumes, dos hábitos, você tem diversas culturas. Eu moro em Pouso Alegre, sul de Minas Gerais. Se eu for me mudar com os meus filhos e a minha esposa para Rondônia, eu vou estranhar. Por quê? Porque aquilo não fez parte da minha construção. Em algum momento fará. Porque o ser humano é facilmente adaptável. Tá? E o Gasset, ele faz uma análise histórica
sobre cultura e ele vai entender que cultura faz parte de uma construção de uma ordem. Ao longo da história, foi sendo construída uma ordem cultural que constituiu as civilizações. Olha que se nós pegarmos, por exemplo, os medievais, eu vou falar um pouquinho deles daqui a pouco. Existe uma ordem cultural que traçou os rumos daqueles indivíduos, daquelas pessoas. Hoje nós vivemos uma ordem cultural, né? Que muito se discute que ordem cultural é essa, alguns chamam de marxismo cultural, outros falam de uma decadência das artes e da cultura. Existe uma ordem cultural que conduz o povo. Você pode se adequar a ela ou não, mas existe. Ao longo essas ordens foram construindo o povo. Por exemplo, quando a gente pega na Antiguidade Clássica, existia uma cultura greco-romana que conduzia aquele grupo. E é legal que o Gasseri percebe que essas ordens elas vão se desconstruir por crises. Peguem, por exemplo, a cultura greco-romana. A partir do momento de aculturação dos bárbaros, a partir da invasão do século IV, século V depois de Cristo, aquela cultura ela vai se desfazendo, ela vai se desconstruindo. Aí logo vai surgir uma cultura medieval que parte de uma cultura cristã. Vou trabalhar daqui a pouco o Trivium, o Quadrivium com vocês, com essa ideia de uma cultura clássica, de belas artes clássicas. Depois vai ter uma modernidade que traz uma cultura humanista, trazendo ali uma ordem cultural onde o ser humano ele está no centro da reflexão cultural. Então, ao longo da história, os povos vão construindo esta ordem cultural que vão definição. Próximo slide, eu com vocês de que maneira isso foi sendo feito, desde os gregos romanos até hoje. Porque a gente tem que partir da ideia de que hoje nós temos uma crise de valores culturais. Se a gente... eu tive uma certa 4 minutos atrás com vocês de definir a ordem cultural de hoje. Por quê? Porque hoje nós temos uma crise. Nós temos uma cultura que ela foi dando corpo àquilo que os teóricos de Frankfurt chamam de indústria cultural, a indústria transformada em... Desculpa, a cultura transformada em mercadoria. A gente tem uma cultura tomada por um pensamento marxista que está presente em todos os ambientes acadêmicos, televisivos. Aí dá para a gente pensar em Antônio Gramsci, Georg Lukács. Né? A gente começa a perceber nesses últimos 20 anos, devido ao pensamento conservador, o conservadorismo, a volta das artes clássicas presentes nos ambientes, sobretudo ambientes familiares. Então, hoje, nós temos uma crise de valores. A gente não consegue ainda se identificar pela ordem cultural que nos é apresentada. Mas nós vivemos dentro de um contexto histórico em que, em algum momento, a gente vai se encontrar na ordem cultural. Quando a gente pensa nos conceitos fundamentais de cultura, a gente tem que entender que, ao longo da história, a cultura teve dois caminhos, ela teve dois sentidos. Um primeiro caminho, a gente tem a ideia de um caráter mais aristocrático da cultura. Aristocrático no sentido de aquilo que leva para algo superior. A cultura, na sua essência, lá na origem dela, ela tinha mais clássica. Acho que eu posso usar essa palavra. Até porque, em alguns momentos aqui, a cultura, no primeiro momento, ela tem a ideia de que é aquilo que forma o espírito humano. O que nós percebemos nesse primeiro momento da cultura é que a cultura ela vai conduzindo a alma do indivíduo para algo superior. E aí nós vamos ter dois momentos importantes para entender esse caráter aristocrático da cultura. Primeiro, a gente tem no período clássico, que é o período greco-romano. Entre os gregos e os romanos, a ideia de cultura era uma cultura erudita. Achei a palavra que eu estou procurando. A ideia de cultura ela tem mais erudito. Por quê? Porque por meio da cultura o homem atinge o superior. Você pega, por exemplo, Aristóteles. Aristóteles é quem cria as chamadas belas artes. Se você quiser dar uma aprofundada nisso, eu tenho uma playlist sobre história da arte no canal, que eu trabalho como que Aristóteles é de belas artes. Mas os gregos, ao se referir a essa cultura aristocrática, a chamam de paideia. A ideia de que, por meio da educação, por meio da formação humana, você vai atingir o mundo superior. Você vai atingir o pleno das coisas. A ideia da paideia
que é a ideia de que, ao inserir em um sistema de educação princípios clássicos de cultura, o ser humano vai atitude do seu espírito. Os romanos, por exemplo, vão chamar isso de humanitas, a formação humana por meio da cultura. É interessante a gente entender que, durante o período clássico, se tem a ideia da educação como a formação do cidadão. Desculpa, se tem a ideia da cultura como a formação do cidadão. E essa cultura tem que ser... Por isso, Aristóteles propõe a criação das belas artes. A belas artes que ela é baseada em um tripé: a poesia, a eloquência e a filosofia. A poesia, que é a leitura, a gramática que vai entrar na alma, daqui a pouco a gente vai usar o nome de gramática, e a retórica, que é o se posicionar em público, é o comunicar a cultura, e a filosofia e ciências. Por meio da filosofia, a gente tem o conhecimento de tudo. Vai passar um pouco de tempo, a gente chega na Idade Média. E o grande nome da cultura na Idade Média é Santo Tomás de Aquino, porque Santo Tomás de Aquino ele propõe as chamadas artes liberais. Para Santo Tomás de Aquino, a cultura vai garantir a salvação da alma. Veja, nosso corpo é imperfeito, a nossa alma vai alcançar. E a forma de se alcançar Deus é por meio do conhecimento, é por meio da cultura. E aí Santo vai propor as chamadas artes clássicas ou artes liberais. Hoje em dia, é tudo de ordem conservadora, que estão retomando a ideia de artes liberais de Santo Tomás. Hoje eu conheço algumas escolas, inclusive, postas a base da sua proposta pedagógica nas artes liberais tomistas. Por quê? Porque entendem que essa é a cultura mais perfeita, como forma de conduzir os alunos à salvação da alma. E para Santo Tomás de Aquino, essa cultura passa por dois grupos. Primeiro, aquilo que ele chama de trivium. Trivium, 3. São 3 bases que vão sustentar a cultura da sociedade. Uma cultura é sustentada por um tripé, o trivium. A gramática e a... Vejam como que mudou o nome, mas é uma continuação da proposta de Aristóteles. A gramática equivale à poesia. A linguagem é a manutenção da cultura. Você precisa substituir a linguagem daquele grupo para que essa cultura para as próximas gerações. Portanto, a base de tudo é gramática. Santo Tomás ele faz até a ideia de uma escada que nós vamos subindo. A gramática, depois você tem a retórica, que é comunicar a cultura, comunicar a educação. Aristóteles chamou de eloquência, agora Santo Tomás vai chamar de retórica. E a dialética, que é a própria filosofia, que é a extensão do mundo. Aqui, na base da cultura de um povo, se sustenta pela gramática, a retórica e a dialética. Depois de subir esses 3 degraus, a gente atinge o segundo nível, que Santo Tomás chama de quadrivium. O quadrivium, que é a aritmética, a geometria, a astronomia e a música. Aritmética, geometria e astronomia, que são as ciências exatas, o conhecimento das coisas, a constituição do mundo, e a música. Aqui é uma reflexão que Platão já fez, que agora a gente volta. A música que é aquele instrumento que eleva a alma. A música é a forma de elevar o espírito humano. Quando, por exemplo, Platão falava da música, ele falava, olha, a música é a arte perfeita. Por quê? Porque através da música, aquilo que é imperfeito, que está no mundo sensível, pode chegar no mundo das ideias, que é o perfeito. A música que eleva a alma. A música que conduz o indivíduo ao mundo das ideias. Agora, Santo Tomás traz e fala, a música faz a alma alcançar o plano mais superior. Quando a gente chega na Idade Moderna, principalmente com o Renascimento, a gente vai começar a perceber que daqui a pouco a cultura vai perder esse caráter aristocrático e vai ganhar um caráter mais popular, vai ganhar um caráter mais do todo, não mais do indivíduo. Sobretudo, pela ideia de que, a partir do Renascimento,
começa-se a perder o caráter contemplativo da sabedoria e a cultura começa a ganhar uma visão mais ativa e pragmática. Agora, a ideia da comercializada, os artistas agora ganhando para produzir cultura, e aí você começa a ter uma cultura mais popular. E aí a gente parte da ideia, em que momento houve essa transição? Quando que foi eliminado o caráter aristocrático da cultura? Você vai ver vários sociólogos trabalhando uma linha. Eu gosto de entender que isso começou a partir do iluminismo. Por quê? Porque com o iluminismo, cultura começou a se transformar em acúmulo de informações. Você tem, por exemplo, a ideia dos enciclopedistas, você tem a ideia do conhecimento que é difundido por meio de panfletos, e a ideia da cultura começa a ideia de ter um formato de sistematização do conhecimento. Conhecimento agora, a cultura agora é acúmulo de conhecimento. Hoje mesmo a gente olha para alguém e fala, mas como aquele fulano é culto? E por que nós falamos que ele é culto? Porque ele é erudito? Não, porque tem muito conhecimento. Olha que legal. Nem sempre conhecimento é sinônimo de cultura. Nem sempre. Ao contrário, na maioria das vezes, o conhecimento não gera uma cultura. A gente tem que saber diferenciar sabedoria do que é eruditismo. Nós temos que buscar a sabedoria, não o eruditismo. O eruditismo é você saber muita coisa de tudo. A sabedoria é você saber. O que o iluminismo nos fez entender? Que cultura é saber de tudo. Aí o trívio e o quadrívio, as 7 disciplinas clássicas de Santo Tomás de Aquino, começa a ser substituído por uma série de outras disciplinas na escola, por exemplo. Porque você tem que acumular conhecimento. Se discute muito hoje se a escola ela forma uma cultura. E na maioria das vezes não. Por quê? Porque a partir do iluminismo, passou-se a entender que educação é acúmulo de conhecimento. E aí conhecimento se tornou sinônimo de sabedoria, muito influenciado pela Revolução Científica e pelo positivismo, onde nós passamos a pensar que quanto mais conhecimento eu tenho, mais sábio eu sou. Não necessariamente. Não necessariamente. Eu preciso saber aquilo que é necessário. Então, a partir dessa transição do século XVIII para o século XIX, a cultura foi deixando de ter esse caráter mais ativo, mais aristocrático e clássico, e foi ganhando um caráter mais coletivo. Sobre a ideia de caráter coletivo, a gente vai ter na próxima aula. Então, gente, eu quis traçar com vocês um contexto histórico dessa primeira etapa da cultura, desse primeiro sentido da cultura como algo mais elevado, mais aristocrático, de um princípio mais de elevação da alma. Na próxima aula, você vai ver comigo em que momento a cultura começou a ter esse caráter mais popular e foi deixando de lado essa contemplação para ser algo que espero você na próxima aula. Bora filosofar.